Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos aí que estão chegando. Estamos dando continuidade aos nossos estudos de Evangelho, aqui pelo Amigos do Caminho, né? E a gente está trazendo todos os finais de semana o estudo do livro do Apocalipse, né? Conforme a gente tinha combinado com os companheiros, né? Bem-vindo aqueles que chegam, aqueles que estão, né, iniciando aí com a gente. Nas semanas anteriores, né, nós falamos dos 3 primeiros capítulos do Apocalipse, né, a primeira parte é a introdução, depois nós entramos um pouquinho, né, sobre as profecias para as 7 igrejas, e hoje nós vamos entrar no 4º capítulo do Apocalipse. O 4º capítulo do Apocalipse ele é bastante simbólico, tá? Ele tem muitos pontos em comuns com uma obra do Emmanuel chamada Caminho da Luz. Aqui no 4º capítulo do Apocalipse nós vamos ver os espíritos que o Emmanuel denomina como comunidade dos espíritos redimidos, né? Comunidade dos Cristos, né? Dos seres que estão no comando do nosso sistema solar, vamos dizer assim, espiritualmente falando, é claro. O apóstolo João, né, só para lembrar, ele está na ilha de Patmos, e lá na ilha de Patmos ele se vê arrebatado em espírito, ou seja, ele está sofrendo um processo de desdobramento espiritual, e ele tem uma série de visões que ele vai relatando, né, e ele vai anotando para a gente de maneira bastante simbólica, né, ele utiliza muitos símbolos, muitas figuras de imagem, para poder estar explicando, né, aspectos do mundo espiritual para a gente. Nesse capítulo nós vamos ver um pouquinho, né, da estrutura espiritual, tá, do nosso sistema aqui, né, do nosso sistema solar, do qual, né, o Emmanuel nos diz, né, que existe uma comunidade de espíritos redimidos da qual Jesus é um dos seus membros iluminados, ou seja, né, tem um conjunto de entidades, de espíritos iluminados que governam, né, o nosso sistema, e um desses espíritos é Jesus. Está lá no livro A Caminho da Luz, né, e o Emmanuel fala para a gente que a comunidade desses espíritos se reuniu, né, aqui no nosso orbe, na Terra, né, durante 2 vezes. A primeira, né, quando Jesus dá as bases materiais para a Terra, né, quando o planeta estava se consolidando ali na nebulosa solar, e a segunda vez é quando Jesus vai encarnar. Né? A segunda vez que esses espíritos iluminados se reúnem aqui é quando Jesus vai encarnar. São entidades que estão muito acima da nossa compreensão humana. Tá? Nós falamos dos espíritos iluminados, mas eles estão para os espíritos iluminados que a gente entende, assim como nós estamos para as bactérias, vamos dizer assim. Né? Então são espíritos de esfera crítica, entidades luminosas, já responsáveis por mundos inteiros. E esses espíritos, né, estou dando uns tchauzinhos aqui para os companheiros que estão chegando, eles fazem parte dessa simbologia desse capítulo. Então nós vamos ler aqui uns trechinhos, tá? O capítulo é bem pequeno e a gente vai conversando sobre eles. Qualquer dúvida, qualquer questão a gente paga, tá bom? Porque o nosso objetivo aqui é realmente desenvolver a ideia, tá? Então a gente vai parar, vai explicar qualquer dúvida, mesmo que seja coisa que ficou lá para trás, né? A gente vai parar aqui e vai falar. É só mandar um sinalzinho pra gente aí e perguntar, tá bom? Então vou ler aqui, ó. Tá aqui no Apocalipse aqui, ó. Minha velha Bíblia aqui de companhia aqui do Lucas aqui, ó. Tá no capítulo 4 do Apocalipse, né? E inicia o João falando assim, ó. Depois disso, né? Depois da carta lá para as 7 igrejas que ele escreve, tive uma visão. Vi uma porta aberta no céu. E a voz, aquela primeira voz que eu tinha ouvido, como de trombeta, falava comigo. Então o João ele fala que depois daquele primeiro momento, daquela carta, daquela primeira visão que ele teve outra visão. Né? Aqui ele não fala se ele foi arrebatado, se ele está em desdobramento ou não. Pelo que dá a entender, eu acho que ele não estava percebendo se ele estava ou não em desdobramento. Ele fala assim, vi uma porta aberta no céu. Tá? Quando a gente vai entender céu, tá? Céu é a nossa consciência. Tá certo? Quando o João está falando aqui do céu, ele está falando da consciência humana. Então, quando ele vê uma porta aberta no céu, o que ele está vendo? Ele está vendo uma oportunidade da gente expandir a nossa visão, da gente abrir a nossa consciência. Tá? Aqui ele está querendo dizer isso. Olha, estou vendo aqui algo que eu vou passar, algum conhecimento que eu vou passar aqui que vai ajudar a abrir portas no céu, ou seja, vai expandir a nossa consciência, o nosso entendimento. E ele escuta uma voz, né? Lembra que ele escuta lá atrás, né? No capítulo 1, depois no capítulo 2 também, e uma voz como que de trombeta. Tá? A trombeta, vamos lembrar que a trombeta era utilizada para fazer anúncios. Né? Então
na época dos apóstolos, depois na Idade Média também, né? A trombeta era um instrumento de quê? De aglomerar as pessoas, de fazer anúncios de guerra, né? De marcar os compassos das batalhas. Então, através da trombeta, todas as pessoas, tá, conseguiriam escutar aquela mensagem. Entendeu? Então, assim, o João está falando aqui, olha, ele escuta uma voz de trombeta, ou seja, é uma informação que vai chegar para todo mundo, é algo que está sendo gritado, né? É algo que está sendo contado e que é para ser dividido com todos nós. E a voz, como de trombeta, né, falava comigo dizendo, sobe aqui. Né? Então a voz convida o João a subir, ou seja, se elevar, né? Se elevar espiritualmente. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que devem acontecer depois destas. Lembra que lá atrás, né, nos capítulos anteriores, nós estamos falando um pouquinho da história da igreja. Né? O cristianismo se desenvolvendo, né? Cada igreja, cada carta daquela era um período do cristianismo, e agora o João vai ver o nosso futuro, ou seja, o João está vendo um momento que nós estamos quase chegando, né? Porque naquela época era o futuro distante, agora é a nossa realidade mais próxima, tá certo? Então o João está vendo um momento chave, aí nós vamos juntar, tá? Nós vamos pegar a informação que tem aqui e vamos juntar com o Emmanuel. Né? O João vai falar da comunidade desses espíritos redimidos, lembra? Né? Dos Cristos, e o João, o Emmanuel fala, ó, que eles se reuniram na primeira vez quando o mundo foi feito, né, quando Jesus estava estruturando a Terra, a segunda vez quando Jesus encarnar, e a terceira vez vai ser aqui, ou seja, no momento da grande renovação, né, da transformação do mundo de prova e expiação para um mundo em regeneração, que é o que nós estamos vivendo hoje, aqui, ó, encarnados aqui na Terra, certo? Então esse capítulo aqui fala do nosso momento atual de transição planetária, né? Que o pessoal fala. Então vamos lá. Foi arrebatado em espírito, agora ele viu, né? Que estava sendo desdobrado, estava sendo levado para algum lugar. E eis um trono que estava colocado no céu. Né? A gente fala um trono é a manifestação do poder, tá, gente? Apareceu o trono na história, tem alguma coisa a ver com poder. Tá? Se for um trono na terra, normalmente é poder material. Um trono no céu quer dizer que é um poder de consciência. Ou seja, ó, o que é o poder de consciência? O conhecimento. Tá? Conhecimento é o verdadeiro poder do mundo. Quem conhece é livre. Quem não conhece é escravo. O medo, ele nasce do quê? O medo nasce do nosso desconhecimento. Por que a gente tem medo do escuro? Porque a gente não sabe o que tem lá. Por que a gente tem medo da morte? Porque nós não sabemos, né? Pelo menos a maioria das pessoas não entende o que existe depois da morte, se é que existe alguma coisa, né? Na visão de alguns. Então, por isso existe o medo. O medo está sempre associado com o desconhecido. E é interessante que a ciência, o que a ciência busca fazer? Descobrir respostas para aquilo que a gente não conhece. Ou seja, o trabalho da ciência é combater o medo. Né? O medo sempre domina o ignorante. Né? Quando eu falo ignorante, no sentido de não saber. Então, tudo aquilo que a gente defronta, tudo aquilo que a gente contempla, que a gente não conhece, gera medo. Tá? Então, aqui ele vê um trono no céu, ou seja, é conhecimento, é poder. Né? Então, ele vê uma situação de poder e que está ligada ao quê? À nossa consciência. Por quê? Outro simbolismo aqui, ó. Quando é que nós adquirimos maturidade e crescemos espiritualmente? É quando a nossa consciência se desenvolve. É quando a nossa consciência, né, desperta para uma realidade maior. Aí nós ganhamos poder. Aí aparece o trono no céu. Vamos continuar. Né? Um trono estava colocado sobre o céu, sobre o qual trono estava alguém sentado. Então João vê um trono no céu e ele vê alguém sentado nesse trono. Olha que interessante, né? E nós sabemos que a nossa consciência é a janela pela qual nós entramos em contato com quem? Com a divindade, com a espiritualidade maior. Tá? A nossa consciência é o que nos permite contactar, né, os espíritos iluminados, Jesus e o próprio Deus, o Criador do Universo. É através da nossa consciência que nós nos conectamos com a né? Ou seja, ele está descobrindo uma conexão com algo maior que ele não sabe muito bem o que ele é o que é naquele momento. Mas o João, que não é bobo nem nada, né? Ele vai avançar nesse conhecimento. Olha só. Aquele que estava sentado no trono era de aspecto, ou seja, ele parecia semelhante
a uma pedra de jaspe e sardônica. Jaspe e sardônica são dois metais semi-preciosos, duas pedras semi-preciosas, metal não, falei bobagem, duas pedras semi-preciosas, tá? Muito valorizadas nos rituais religiosos dos hebreus, né? Não sei se vocês sabem, os sumos sacerdotes, eles utilizavam no peito uma placa de metal com 12 pedras coloridas, certo? Cada uma dessas 12 pedras representava uma das 12 tribos de Israel, tá? O jaspe e a sardônica representavam o quê? Conhecimento e majestade. Ou seja, quem estava sentado lá era alguém que tinha conhecimento e que tinha majestade, assim, tinha domínio, tinha controle, tinha comando. Né? E é interessante que ele fala isso do ponto de vista do quê? Da consciência. Tá? Se tiver complicado, vocês falam que a gente vai pagando, tá bom, gente? E em volta do trono estava um arco-íris que se assemelhava à cor da esmeralda. Olha que interessante. Então ele vê um arco-íris, né? Para quem, o que é o arco-íris? O arco-íris é o efeito da luz quando, né, nas gotículas de chuva da atmosfera. Ou seja, teve uma chuva, teve uma tempestade, o ar está cheio de umidade, e aí cria-se, pela reflexão da luz solar, né, cria-se o quê? Aquele fenômeno luminoso do arco-íris. O arco-íris está associado com o quê? Por duas coisas. Lá no Antigo Testamento, né, o arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com a humanidade. Ou seja, o arco-íris representa, né, a conexão entre o céu e a terra. Né? Lembra que ele nasce na terra e ele sobe até o céu? Então o arco-íris é o símbolo da conexão entre o céu e a terra. Tá? Simbolicamente falando, o céu, né, que a gente está falando aqui, que é a consciência, a terra, que é o que? A nossa vida material. A terra, tá? No sentido aqui, a nossa vida física, que é o corpo, o eu, o indivíduo. Tá certo? E ele nasce do quê? Da reflexão da água, né? Das gotículas de água. Água é o símbolo da matéria generalizada. Né? A matéria como um todo, tá? É água. Todas as vezes que aparece água na Bíblia, está falando de vida material no todo. Todas as vezes que aparece terra, está falando da gente enquanto indivíduo, nosso corpo, da matéria aqui, ó, do homem aqui. Lembra lá como é que o Adão foi formado na historinha lá do Adão e Eva, da Gênesis? Deus pegou a água, né, o barro, misturou, sopra no barro e o barro vira o Adão, lá, o primeiro homem. Né? É um simbolismo, tá, gente? Ou seja, da mistura da matéria, né, com outro tipo de matéria, que é o corpo, né, nós vamos ter o que? A vida, tá bom? Esse que é o símbolo ali. Boa noite a todos, né? Sim, a pedra sardônica era vermelha, né? Vem do sardo, né? Da sardenha, né? Do avermelhado, sim, né? E vamos lá. Então, assim, ó, um arco-íris, né? Que representa conhecimento, ou seja, a luminosidade, a experiência, né? É algo que nasceu né? É a luz batendo na água. Olha que interessante, né? O arco-íris é a luz batendo na água. Se a água é matéria e a luz é conhecimento, o arco-íris é a representação plena do quê? Da experiência espiritual. Né? Ou seja, é um ser que está ali, que o João está vendo ele, que é um ser que já passou por muitas experiências, que já viveu muitas vezes, que já aprendeu muitas vezes, que tem conhecimento, né? Que é o reflexo do quê? Das muitas e muitas vidas, das muitas e muitas existências de aprendizado, de trabalho, de amor. E ele fala que ela se assemelha à cor da esmeralda. Né? A esmeralda, né? Esverdeado, né? Para quem não conhece, né? A esmeralda é uma pedra preciosa, já é a esmeralda, que é esverdeada, né? A cor verde. Tá? Então ela se assemelha a isso. Por quê? Porque dá a ideia do mar, da vida material. Em volta do trono, olha que interessante, estavam 24 tronos. E sobre esses tronos estavam assentados 24 anciões vestidos de roupas brancas. Olha que interessante. Então tinha um trono, tá? Em torno desse trono tinham 24 tronos, né? Em torno, ou seja, em volta. E em cada trono tinha um ancião, né? Ou seja, então existia um poder central, tá? E orbitando esse poder central existiam outros 24. E cada um desses 24 tronos tinha um ancião. Ancião quer dizer o quê? Alguém que já tem muita experiência, espíritos antigos. Tá? Do que o João Evangelista está falando aqui? A dica. Né? Um trono central com outros orbitando. Ele está falando do nosso sistema solar. Ele está falando do sistema solar do ponto de vista dele, como ele entendeu. Ó, o Sol, né?
e em torno 24 outros corpos. Aí você fala assim, mas pega aí. Mas até semana passada a Terra, né, o nosso sistema solar tem 9 planetas. Né? Depois chegou 8, não tem um negócio assim que transformou em 8, tá? Mas o que acontece? 24 aqui são os mundos habitáveis do nosso sistema. Tá? Não são só os planetas. Né? Vamos lembrar que várias luas, principalmente de Júpiter, Saturno, né? São luas que são que eles chamam que são luas que são quase mundos em si. Né? Você tem lá Titã, você tem lá Gamínide, você tem lá Europa, né? A lua de Júpiter, você tem Io, né? Tem outras luas, tem Tritão, a lua de Netuno, tem lá os planetóides lá, ó, Vesta, Ceres, Dione, né? Tem o famoso Plutão lá com a sua lua Caronte, que também são, né, são outros lá que estão. E vários outros, ou seja, são 24 corpos celestes orbitando o nosso Sol com características de quê? De possuírem vida. Vida em que sentido? A vida biológica, do jeito que a gente entende aqui no planeta Terra? Não, vida em sentido espiritual. Tá? Ou seja, porque, né, isso aí é uma coisa que é um debate muito grande. Olha, a vida não é só o que nós entendemos aqui com as nossas percepções humanas. Tá? O que acontece? Por que quando manda uma sonda lá para Marte não vê nada em Marte? Porque não existe vida em Marte no nosso padrão vibratório. Ou seja, os seres que estão em Marte, eles estão em outra vibração, em outra sintonia, em outra dimensão. Tá? Então não quer dizer que eles são mais evoluídos ou menos evoluídos, eles estão numa dimensão diferente. Quer dizer que não existe em Marte seres que estão no mesmo padrão vibratório daqui da Terra. Talvez se alguém de Marte mandasse uma sonda aqui, né, veria apenas o quê? Rocha. Tá? Não conseguiria enxergar o planeta do jeito que nós estamos vivendo aqui na Terra. Então, quem sabe quem está em Marte acha que Marte é o único habitado. Olha aqui para a Terra, não, a Terra é um lugar falhado. Tá? Não tem nada lá. Tá? Mas isso eu estou entrando em outros aspectos. Tá? Mas eu estou falando o seguinte: o que representa lá os 24 anciões? Né? A comunidade dos Cristos solares. Lembra lá do Emmanuel? O Emmanuel lá no Caminho da Luz, o João Evangelista descrevendo isso. Como era muita areia para o caminhãozinho mental do João Evangelista, né? No primeiro século do cristianismo, há 2000 anos atrás, ele descreveu como tronos, né? E como pessoas sentadas no trono. Foi o jeito que ele deu conta. Ele não ia conseguir explicar esferas, planetas, essas coisas, porque estava fora do conceito de realidade dele. Então ele falou do jeito que ele tinha capacidade de percepção e de entendimento. Ele falou da areia que ele dava conta. E aqui fala que, ó, 24 tronos, e sobre esses tronos estavam sentados 24 anciões, ou seja, 24 espíritos antiguíssimos, velhos, isso, nós vamos chegar na coroa de ouro, calma. Em suas cabeças, coroas de ouro. Olha só que interessante, a cabeça deles tinha uma coroa de ouro. O que é a coroa, gente? Tá? A coroa, lembra lá da auréola dos santos da igreja, que a gente vê lá os artistas fazendo? Né? O que nós temos aqui no topo da cabeça? Um negócio chamado chakra coronário, ó. Coronário? Coroa? Por que chama chakra coronário? Porque ele parece, aos olhos de quem está olhando, uma emanação luminosa em forma de coroa. Tá? E por que esses espíritos anciões, todos eles têm? Porque são espíritos que desenvolveram totalmente o que? O campo espiritual deles. O chakra coronário é o centro de força, ele está aqui, ó, na cabeça aqui, que controla a nossa espiritualidade. Quanto maior o chakra coronário, tá? Maior o nosso contato e a nossa comunhão com a espiritualidade superior. É o chakra coronário que nos diferencia dos animais. Os animais não têm chakra coronário do jeito que a gente tem. Tá? Os animais eles têm um super chakra que mistura esse aqui, o frontal e o coronário, numa coisa quase que única. O ser humano, né, ele já tem um coronário. Né? Mas poucos de nós têm um coronário aberto, ou seja, que está ligado com as esferas superiores. A maioria de nós, o coronário está tampado, ele está fechado. Né? Muitas vezes era feito, né, rituais religiosos para trabalhar o coronário da pessoa. Quer ver um deles? Batismo. Jogava água aqui, ó, no chakra coronário. O João Batista jogava aguinha, limpava o chakra coronário e falava com a gente assim, ó, mudem, arrependam, o Messias está chegando. O que o João Batista estava fazendo? Ele estava limpando as nossas energias inferiores, estava entupindo aqui o chakra coronário, estava desentupindo isso aqui, para a gente se conectar com Cristo. Aí na Idade Média, você vai ver, né, o João Evangelista, que não é bobo nem nada, né, ele reencarna, né, Francisco de Assis. O que o Francisco de Assis fazia com os frades franciscanos? Ele vinha aqui, ó, e fazia um negócio chamado tonsitura. O que ele fazia? Ele raspava a cabeça dos frades aqui,
né, lá na natureza, e faziam uma espécie de um batismo, né, o batismo do Francisco de Assis. Então todos os franciscanos tinham isso aqui raspado, que era o quê? Ele estava limpando, né, o centro de energia. Ah, mas então eu vou raspar meu cabelo aqui. Não é assim que funciona. Aquilo ali era só um sinal exterior para uma coisa que era que um processo de mudança espiritual. Vamos lembrar, gente, ritual não serve para nada, tá? Só para fixar a ideia. O que valia mesmo não era a aguinha que o João Batista jogava na cabeça das pessoas. Era o quê? Era um compromisso que cada um tinha de se aprimorar, de fazer reforma íntima. O que valia não era o Francisco de Assis raspar a cabeça lá dos frades dele, não. O que valia era o quê? Eles seguiram os ensinamentos do Francisco acerca da fraternidade, do amor, do trabalho, do respeito. Tá? Então o ritual exterior era meio só que para inglês ver, tá certo? Mas por que estava trabalhando aqui, ó? É o chakra coronário, tá? Né? A gente vê aí pessoal que mexe com o candomblé, né? Tem um negócio de fazer a cabeça dos santos, um negócio assim. Apesar de não ter muita coisa a ver com o que o João queria fazer e nem com o Francisco de Assis, tem a ver com manipular a energia do chakra coronário, tá? Mas isso aí é outra história também. Vamos continuar? Então eles tinham as coroas na cabeça, ou seja, eles tinham, né, a espiritualidade deles estava ok. E estavam vestidos de roupas brancas. Lembra? As vestes brancas simbolizam o quê? Pureza. As vestes são o quê? O produto da emanação das auras deles. Eles estavam com a aura limpa, ou seja, espíritos em condição espiritual plena. Nós podemos dizer que esses 24 anciões aqui, tá? Depois vai contar até pra gente que tem um deles aqui que nós conhecemos muito, nós chamamos de Jesus, tá? Jesus é um dos 24, né? E qual que é a característica desses espíritos? Inteligência, amor e equilíbrio. São os Cristos, são os responsáveis espirituais pelos mundos que giram em torno da nossa estrela. Né? Lembra que o João conheceu, né, o ancião de anos lá, que era o Jesus mais velho, que a gente falou? Né? Que ele fala que parecia o filho do homem, mas era mais velho que ele. Então esses aqui são a equipe do cara. Tá bom? E Jesus é um desses 24 aqui. Do trono saíram relâmpagos. Olha que interessante. Vozes e trovões. Relâmpago, gente, é a ideia do quê? Velocidade. Tem até o The Flash, né? Na verdade, o relâmpago ele trazia a ideia do quê? É uma luz que se move muito rápido. Ou seja, do trono saiu o conhecimento, a informação, a vida, a luz. Né? Saiu raios, ondas. Né? O que sai do Sol mesmo? Materialmente falando, dentro das leis da física. Né? Vozes e trovões. Vozes são o quê? Ideias, pensamentos. E trovões. Trovões é um bagulho tão grande que não dá para você ignorar. Ou seja, o trono principal, né, o que está lá no meio, é o que fornecia vida e energia e movimentava todos os outros. Os outros orbitavam em torno dele, os 24. Mas o que estava lá no meio é o que dava sustentação para todo mundo. Não dá ideia do Sol com os planetas? O que o Sol faz por nós materialmente falando aqui? O Sol sustenta a vida no sistema. Todos os planetas do sistema solar giram em torno do Sol, e é o Sol que dita, a vida na Terra, e nós sabemos, todos os fenômenos do nosso sistema solar dependem principalmente do que? Da nossa estrela principal, que é o Sol. Vamos lá. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono, ou seja, na frente, estavam 7 lâmpadas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. 7. Quem são esses 7? São as 7 lâmpadas, tá? O número 7 simbolizava a perfeição. Tá? Por que o número 7 simboliza a perfeição? Porque para os hebreus o número 7 é um número daquilo que é perfeito, que é divino. Tá? Então o número de Deus é o número 1, mas o número 7 simbolizava a perfeição. Tá certo? Então por que tem 7 lâmpadas ardentes? Conhecimento. Lembra? Luz é sinônimo, sempre pegou a Bíblia, está falando de luz, falando de conhecimento, de informação, de algo que pode ser aprendido, que pode ser passado para frente. E aí nós vamos lembrar que a primeira criação de Deus, lá no Gênesis, lá da Bíblia, no princípio Deus criou o quê? Haja luz, conhecimento. Aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos, a gente pega o Livro dos Espíritos, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas.
Então, o que nós podemos entender? Que a primeira causa de tudo que existe é a luz. E que tipo de luz? Conhecimento, informação, né? A luz é a causa primeira de todas as coisas. O que é a matéria? O que é a energia? É informação. Né? Você vai imprimir uma energia em determinada coisa, você vai ter alguma informação. Né? Vai quantificar alguma coisa, mais ou menos, quente, frio, né? Dependendo da quantidade de energia, você tem uma quantidade de informação. Dependendo da quantidade de informação, você tem conhecimento, você tem aprendizado, você tem tempo, você tem experiência adquirida, que é, né, em resumo, o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Adquirindo conhecimento, aprendendo, né, buscando eliminar o quê? A falta do conhecimento, que é o quê? A ignorância, o medo. Nós somos escravizados pelo medo e somos manipulados pelos espíritos inferiores, sejam eles desencarnados ou encarnados, quando nós ficamos presos à ignorância. Por isso Jesus fala assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. Sobretudo, quando Jesus está falando de conhecer a verdade, ele está falando de aprender o evangelho e decorar o que ele falou, não. Jesus está falando para te buscar a verdade em todos os momentos. A verdade sobre nós mesmos, sobre o que a gente sente, quem somos nós, o que nós desejamos, o que nós buscamos. A verdade sobre aqueles que estão à nossa volta, né? E essa verdade aplicada na nossa vida, no nosso momento, no nosso agora, né? Então vamos continuar. Em frente do trono havia como um mar de vidro semelhante ao cristal. Olha que interessante. Em frente do trono, né? Lembra qual que é o trono principal? É o Sol, né? Então, em frente do trono havia um mar de vidro. Né? O que é o mar? Gente, o mar é matéria. O que o vidro faz? O vidro, ele reflete. O que a matéria é para o espírito, senão a ferramenta que o espírito utiliza para poder refletir aquilo que ele é? Então, eu, enquanto encarnado, estou utilizando esse corpo, né, para dar vazão ao reflexo do meu espírito imortal. Meu corpo é moldado pelo meu espírito, as minhas ideias são reflexos do meu espírito. Tá? Então, o que acontece? Em torno do Sol estava o quê? Aquilo que eles chamavam de a nebulosa solar. O Sol arrasta a matéria em torno dele e essa matéria vai dar origem ao quê? Aos mundos. E aos mundos, né, em macro e aos mundos em micro. Aqui, nós aqui, ó. Cada um de nós pegou um pedacinho dessa matéria e construiu o seu mundo. Porque cada um de nós é um mundo em si. Complexo. Transbordando vida. Transbordando problemas também, né? Então, o que é o mar de vidro? É a matéria que vai ser utilizada para refletir a inteligência. O mar de vidro é a matéria que vai ser moldada em grau maior, né, pelos cristos. Eles vão pegar essa planetinha. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Voltou, gente? Tá falando que tá travando aqui? Tá travado para vocês? Tá funcionando normal, gente? Só dá uma ideiazinha aí, porque senão a gente se perde aqui no raciocínio. Né? Se não tiver, não tem problema, que vai ficar gravado, tá, gente? Vai ficar lá no IGTV. Né? Tá funcionando? Né? Aqui pra mim tá normal. Tá? Vamos continuar? Voltou, gente? Vamos lá. Tá funcionando aí? Alguém me dá um sinalzinho aí. Vamos lá. Tá travando? Aqui pra mim tá normal. Tá funcionando normal. Eu acho que a gravação vai ficar tranquila, porque aqui não pagou não, tá? Aí a gente continua. Mas nós estamos falando aqui, né, do mar de cristal. Né? O mar de cristal que tá, né, repete o mar de vidro. O que é o mar de vidro? O mar de vidro de cristal é a matéria, tá, que vai ser utilizada para se formar os mundos e os nossos mundos íntimos. Tá? Mar é matéria.
O mar de cristal é o que reflete o espírito. Por quê? Porque quem molda a matéria em larga escala? Os cristos. Quem molda a matéria em pequena escala? Nós. Tá? Os animais, as plantas, os insetos, as bactérias, todos estamos moldando alguma matéria. Então o mar de cristal está sendo usado por todo mundo. Né? É a nebulosa solar, a energia que o Sol despendeu lá no início da criação dele, com a qual se formaram os mundos e com a qual nós fazemos isso. O Emmanuel, ele chama isso de criação ou cocriação em plano maior, né, pelas inteligências arcangélicas que o Emmanuel fala, né, das quais Jesus é uma delas, que são esses espíritos que nós estamos falando aqui, e em grau menor, né, por nós. Né, porque nós moldamos a nossa realidade material, nós moldamos o que nós somos. Né, seja encarnado ou até desencarnado. Tá? Então esse que é o mar de vida. No meio do trono, e em volta do trono, 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. Não, que trem esquisito, né? Imagina um bicho lá com 1 milhão de olhos, assim, parece um... Né? Tem um bicho lá do Dungeons and Dragons, lá, o Beholder, né? Que tem um monte de olhos, assim, ó, no RPG. Né? Mas, então que animal são... Olha só que interessante, em volta do trono, animais. O animal é o instinto. Tá? Animal, apareceu animal na Bíblia, instinto. Só que esses animais aqui já são instintos que estão cumprindo um papel superior. Por quê? Porque eles têm olhos. Né? Ou seja, eles percebem. O olho, né, é o símbolo. Qual que é o símbolo do enxergar? Né? Enxergar é a capacidade de se aprender, de se ter conhecimento. Né? Então existe mais de um Cristo? Jesus é o governador espiritual da Terra. Né? E existem outros governadores de outros mundos. Né? Está lá no livro dos Espíritos. Cada mundo tem o seu responsável espiritual. Né? O Chico e o Kardec, né, eles estudam sobre isso. Tá? O que acontece? Jesus, né, nós sabemos que ele é o responsável pelo planetinha Terra, aqui, nós aqui. Tá? Mas existem outros. Aqui está falando 24 anciões aqui, ó. Tá? Dos quais Jesus é um deles. Depois eu vou explicar aqui que entre os 24 anciões havia um cordeiro. Tá? Lá na frente, se não me engano, é no capítulo 5. Tá? Então lá entre os 24 anciões existia um cordeiro. O cordeiro quem que é? Jesus. Então Jesus é parte de uma turma, vamos dizer assim, é parte de uma equipe. Isso do nosso sistema solar. Né? Tem a galáxia aí com bilhões de estrelas aí né, que tem mais ainda. Tá? Nós estamos aqui restringindo, mas está aqui no Apocalipse, tá bom? Estamos interpretando. Então ele fala assim, ó, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Olha, olhos adiante, enxergam a frente. Olhos por detrás, enxergam o passado. Então, o que são os animais? São instintos. Mas instintos capazes de nos ajudar no passado, nos ajudar no futuro. Tá? Jesus é o único cordeiro. Vocês vão ver isso mesmo. Lá está escrito, Jesus é o único. Né? No meio dos 24, né, o João tem uma parte... Eu tô dando spoiler aqui, tá? Mas porque é para o entendimento da questão da companheira. Lá na frente vai falar assim, ó, que entre os 24 anciões existia um cordeiro. Por quê? Porque a característica espiritual de cada um é diferente. Qual que é a característica do Cristo? Era ser o cordeiro. O cordeiro com uma série de símbolos, né? Um simbolismo, é claro. Né? Mas por que o cordeiro que chama atenção? Porque o cordeiro que é o nosso. Né? O cordeiro que é o do nosso foco de interesse. Nós estamos estudando o cordeiro, nós estamos estudando Jesus. Nós sabemos que existem outros, tá? Mas o nosso foco de aprendizado é o Cristo. Por quê? Porque o Cristo é o nosso. Né? O nosso mestre, o nosso orientador, o nosso guia, né? O nosso governador, né? O Senhor do nosso mundo é Jesus. Então nós sabemos que ele o João está só nos situando, né, para a gente poder expandir um pouquinho o nosso conceito. Tá bom? É isso que o João está fazendo aqui. Aqui, ó. O primeiro animal era semelhante a um leão. O segundo é semelhante a um novilho, ou seja, um bezerro novo, né, recém-nascido. O terceiro tinha um rosto como de homem. O 4 era semelhante a uma águia voando. Os 4 animais tinham cada um 6 asas. Nome, que trem mais viajado, hein? Que bicho é esse, né? Olha só. Então tínhamos 4 animais. O primeiro animal era semelhante a um leão. Né? Então esse instinto, né? Esse instinto aqui que está sendo trabalhado, o primeiro deles é o que? Agressividade. Né? O primeiro instinto, agressividade. Semelhante ao leão. O segundo era semelhante ao quê? A um novilho. Né? O bezerro recém-nascido. O que o bezerro recém-nascido ele quer fazer? 2 coisas, mamar e andar.
seja, a dependência. Segundo instinto, a dependência. Tá? Nós estamos no Apocalipse capítulo 4, tá? Da Bíblia. Bom? O terceiro animal parecia um homem, mas ainda não é. Ele fala que parece, tem rosto de homem. Né? Se ele tem rosto de um homem e ele está falando isso, porque ele não é homem ainda. O quarto animal era semelhante a uma águia, ou seja, voando. Parecia que estava voando. Né? E todos eles tinham 6 asas. Asa, tá? É também símbolo de movimento. Tá? As asas são símbolos de movimento e de pensamento. Quando aparece ave no céu, animal que voa, tá? Todo animal que voa está falando de alguma coisa a ver com ideias, com pensamentos. Tá? Por que eles têm 6 asas? Porque o número 6 é um número do que? Da imperfeição. Um número antes do 7. O 7, né? 7, perfeição. 6, imperfeição. Lembra em qual dia o homem foi criado? 6º dia, né? Imperfeição. Lembra do número da besta lá? 666, né? O número 6 repetido 3 vezes é o número do diabo? Não, é o número do ser humano mesmo. Né? Porque o número 3 representa completo, né? E o número 6 é imperfeição, ou seja, 666 igual imperfeição completa. É nós aqui, gente. Tá? Então esses animais aqui, eles têm 6 asas, ou seja, eles já começam a se mover rápido, mas eles não estão completos. Eles são imperfeitos. Eles não são manifestações superiores. Travou de novo? Nossa senhora. Né? Mas tá gravando, tá, gente? Preocupa não que depois vai dar para ver lá no IGTV, se Deus quiser. Vamos continuar? Os 4 animais tinham cada um 6 asas, e em volta e por dentro estavam cheios de olhos, e não cessavam dia ou noite de dizer: Santo, 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 ó Senhor Onipotente, que era, que é e que há de vir. Olha que interessante, né? Então os animais, eles glorificavam a Deus, né? Ficavam, glória, santo, 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 né? E o que isso significa? Que os reinos inferiores da natureza buscam a Deus, mesmo sem saber o que estão fazendo. Ou seja, o nosso instinto, tá? Glorifica a Deus. O que isso quer dizer? Até aquilo que é instintivo na gente, o egoísmo, a raiva, né? São ferramentas para o nosso despertar espiritual. Tá? Os nossos instintos glorificam a Deus, ou seja, não tem nada errado. Por quê? Porque nós estamos vivendo, né? Por que ele faz questão de falar desses animais aqui? Porque nós brigamos com os nossos instintos. Quando os nossos instintos nos dominam, nós entramos em parafuso. Nós sofremos com os nossos erros. E o que o João está falando aqui para a gente? Os instintos, eles existem como ferramentas evolutivas. Até quando quando os nossos instintos pregam peça na gente, né, eles ainda assim são bons. O mal, do jeito que a gente imagina, não existe. O mal é transitório. O mal é trânsito, é mudança. Né? Quando nós estamos saindo da escuridão e indo em direção à luz, que o que quer dizer? Nós estamos saindo da ignorância e nos movimentamos em rumo do conhecimento. A jornada de sair da ignorância até o conhecimento é a jornada do aprendizado. No aprendizado nós fazemos testes. Nós erramos, nós acertamos. Nós temos ali a dualidade. O dia e a noite, o bem e o mal, para poder nos ensinar. Tá? Mas os instintos são ferramentas evolutivas. Tanto é que no nível que nós estamos, que é o iniciozinho da condição, nós estamos aqui, ó, né? Nós estamos aqui, ó, no iniciozinho da escala evolutiva, o mal já acaba aqui com a gente. O que eu estou querendo dizer? O mal é uma coisa que vai aparecer aqui no reino humano, aqui no nosso estado. Antes da gente sair daqui do reino humano e passar para o próximo, esse negócio de mal já acabou. Ele é muito transitório, é muito temporário. Por quê? Porque o mal é apenas um ajuste para a gente poder entender o que é o bem. Enquanto a gente não entende bem a luz, a treva aparece para poder fazer ali, né, um contraponto. Tá? Então o mal existe apenas como contraponto do bem. E dentro da nossa evolução aí, né, secular, milenar, os momentos de mal, né, que a gente passa, ou que a gente sofre, ou que a gente vai sofrer, que é o pior de todos, né, na nossa concepção, o que acontece? Passa muito rápido. Os grandes espíritos já se viram livres disso e nunca mais isso volta. Então a gente pode ficar tranquilo. Né? Enquanto os animais, eles estão ali para glorificar a Deus. Eles estão ali para poder nos ajudar a entender o nosso passado e caminhar para o nosso futuro. Tá dando para entender, gente? Não tá muito viajado da maionese aqui. Se estiver muito viajado da maionese, né?
me fala aí que a gente corrige, tá, gente? Eu fico morrendo de medo de falar besteira aqui e depois, né, as pessoas não entenderem, eu falar alguma bobagem aqui. Então vamos continuar. E enquanto aqueles animais davam glória, honra e ação de graças ao que estava sentado sobre o trono e que vive pelos séculos dos séculos. Ou seja, quem estava sentado no trono é alguém que vive pelos séculos dos séculos. Aquele espírito que nós vimos lá no capítulo 1. Tá? Quem não viu, nós temos gravado, tá? no IGTV e lá no YouTube. Né? Que é o Cristo Solar, é o ancião de anos, né? Que é chamado aqui na Bíblia. Né? É segundo João Evangelista, que vamos ver a descrição do ancião de anos aqui de novo. Aqui, ó. Um homem semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, o Filho do Homem, para quem não sabe, é Jesus. Né? Jesus se referia a si mesmo como o Filho do Homem. Vi em meio a 7 candelabros de ouro um homem semelhante ao Filho do Homem, ou seja, alguém que parecia com Jesus, vestido de hábito talar e cingido pelo peito com símbolo de ouro. E sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve. Olha que interessante. Então, por que eu estou voltando aqui? Para vocês verem que está falando do mesmo Espírito. Tá? Então, o que o João Evangelista fala? A primeira visão que o João Evangelista tem, ele vê alguém que parece Jesus. O que ele pode explicar é isso? Parece com Jesus. Não quer dizer, né? Só que ele tem cabelo branco. Ele está cingido com um cinto de ouro. Ele parece Jesus, só que ele é o quê? Cabelo branco, ideia de quê? Mais velho. Ele vê alguém que, na visão do João, não, é Jesus. Não, mas não é Jesus, não é alguém mais velho. Ele parece Jesus, né? Tem uma aura, parece com Jesus, mas é mais antigo. Existe há mais tempo que Jesus. Aí volta aqui no capítulo 4, né? Estava sentado sobre o trono e que vive pelos séculos dos séculos. Viu que tá tudo aqui no Apocalipse. Os 24 anciões prostraram-se diante do que estava sentado no trono e adoraram o que vive pelos séculos dos séculos. Ou seja, os 24 anciões, lembra? Né? Eles têm uma relação, né, de amor e de submissão com aquele que está sentado no trono. Tem gente que acha que é Deus aqui, não é Deus não. Deus está muito além disso. E Deus nem entra aqui, tá, gente? Deus está além disso tudo. Tá? Então os 24 anciões, eles têm por esse outro que respeito e eles estão totalmente submissos a ele, por amor. Não é por medo, não, por amor. Estão ligados a ele por laços de amor, olha só. Né? Os 24 anciões prostraram-se diante do que estava sentado no trono e o adoraram, o que vive pelos séculos dos séculos. E lançaram suas coroas diante do trono, dizendo, então eles tiraram a coroa e jogaram no trono. Não, não é Deus. Tá? Quem está sentado no trono é o responsável pelo nosso sistema solar. Deus está além do universo. Tá bom? Só para parênteses aqui. Para a gente entender essa questão de Deus. Entender, né, que arrogância, oh meu Jesus, me perdoe. Né? Para a gente começar a pensar sobre Deus. Né? Eu vou contar a história para vocês, que alguns já devem ter ouvido, né, do Chico. O Chico, ele, né, todo mundo sabe que o Chico teve uma criação católica, né, então ele cresceu dentro da cultura da igreja católica, né, depois quando ele ficou adulto ele se tornou espírita, e o Chico tinha muita dificuldade, né, segundo ele mesmo falava, de entender Deus e Jesus, né. Muita gente acredita que Deus e Jesus é a mesma coisa, né, e na doutrina espírita nós sabemos que Jesus é um espírito iluminado responsável pela Terra, mas Jesus não é o próprio Deus, tá. E aí o Chico estava encafifado com isso, com aquela coisa toda. E aí um dia o Emmanuel apareceu lá para ele, né? Como o Emmanuel sempre aparecia para dar umas aulas pro Chico, né? Que serve para nós, porque o Chico guardou o que o Emmanuel falava, chegou na gente, né? Que bom. E o que acontece? O Emmanuel, né? Falou assim, o que você está pensando aí, Chico? Falou, ô Emmanuel, me explica esse negócio aí. Jesus é Deus? E o Emmanuel falou assim, vou te mostrar para você entender melhor. Então o Emmanuel arrebatou o Chico do corpo, né? Como diria o João Evangelista, né? O Emmanuel desdobrou o Chico saiu do corpo com o Emmanuel. E o Emmanuel mostrou para ele, né? Como se fosse uma televisão, né? Uma visão 3D, assim, um negócio assim. Mostrou que, ó, olha o planeta Terra. Tirou o Chico viu o planeta Terra, assim, né? O globo girando, né? Pra tristeza de quem é terraplanista, mas é um globo, é um globo oval mesmo, né? Então o Emmanuel mostrou pro Chico, tá vendo aqui, ó, o globo, a Terra, né? Aí ele falou assim, ó, tá vendo aqui o nosso planetinha Terra, né? Jesus é o responsável espiritual pelo planeta Terra. Ou seja, tudo que tem aqui na Terra, incluída a Lua, né, que está girando em torno, são responsabilidade, é como se fosse a casa de Jesus, é a Terra. Mas a Terra, ela faz parte de um quarteirão. Aí ele puxou o Chico,
né? E mostrou o sistema solar. Tá vendo aqui o Sol, né? Os planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, né? Girando lá em torno do Sol, aquele plano do sistema solar, né? Tá vendo aqui, ó, Jesus é responsável pela Terra. Nós temos o sistema solar aqui, ó, que é o nosso quarteirão, né? O sistema solar tem um espírito que é responsável pelo sistema solar, que é esse aqui que nós estamos estudando ele aqui, ó, que é esse ancião aqui. Aí o Emmanuel puxa o Chico de novo e fala assim, ó, tá vendo aqui, Chico, agora a nossa constelação, vários sóis, né? Cada sol com seus planetas, né? Isso na década de 40, tá, gente? Depois, na década de 90, que eles começaram a descobrir que existem outros planetas em outras estrelas. O Emmanuel já falou isso para o Chico na década de 40, né? Tá vendo aqui, ó, uma constelação, várias estrelas com vários planetas, né? Aqui tem um espírito que é responsável pela nossa constelação inteira. Depois ele puxou o Chico de novo, falou assim, ó, tá vendo aqui, Chico, a Via Láctea, né? Nossa galáxia, né? 1 trilhão de estrelas, 1 trilhão de sóis, cada estrela é um sol. Cada uma desse 1 trilhão tem os seus planetas, os seus cristos, a sua evolução, tem um espírito que é responsável pela nossa galáxia toda. Aí na hora que ele foi puxar o Chico de novo, ele falou, pá, eu não estou entendendo não. Eu falei assim, depois disso vem o quê? O conjunto das galáxias, depois vem o nosso universo, que tem alguém que é responsável, um espírito iluminado. Depois vem o multiverso, depois disso tudo, aí vem Deus. Tá? Então quando a gente pensa assim, tá falando de Deus aqui? Não tá falando de Deus aqui ainda não, gente. Tá? Então Jesus é responsável pela nossa casa. Como a gente não conhece a nossa rua ainda, né, que é o nosso sistema solar, nós não conhecemos nem o nosso quarteirão, nós achamos que Jesus, que é a nossa casa, é tudo que existe no universo. É igual aquele bebezinho. Não é que o papai pega o bebezinho, mostra para ele a janela, ele vê a rua, ele regala o olho. Nós, né, tem até a mensagem do Leão ontem que a gente colocou lá no Amigos do Caminho falando sobre isso, nós ainda somos crianças que não saímos nem da janela da nossa casa. O planeta Terra é o nosso quarto. Né? A gente está vendo que tem uma porta e tem uma janela, mas a gente não imagina que do lado de lá da porta tem uma rua. E a gente não imagina que a rua é parte de uma cidade, que a cidade é parte do país, que o país é parte do planeta. Nós não imaginamos isso. Nós ainda achamos que a nossa casa é tudo e que o nosso papai é o maior de todos. Nós ainda estamos nessa idade espiritual. O que isso quer dizer? Nós achamos que o planeta Terra é só isso que existe, que Jesus é tudo. Tá? Jesus para nós é tudo mesmo. Nós o conhecemos, nós não temos outra referência espiritual não ser do Cristo. Que a gente sabe que existe mais coisa além. Nós sabemos que existe. E que Deus está lá no final da fila. Tá? Deus está depois disso tudo. Depois de tudo que a gente descobrir aí que vem Deus. Tá? Só que na nossa visão nós reduzimos a situação e, né, o nosso papai virou o cara mais importante do mundo. Tá? Porque é visão de bebê, né, gente? Nós somos pequenininhos ainda, nós somos bebês, então... Estamos aqui chupando o dedo aqui, né? Olhando para a janela assim, né? Achando lindo a árvore do outro lado da rua como o maior mistério que existe, né? E a gente não sabe do grande universo que está ali do lado de fora, tá? Eu tô fazendo esse apêndice ali, ó, só para a gente falar de um pouquinho de Deus, tá? Para a gente poder abrir aí, explodir a cabeça da gente um pouquinho, tá bom? E fala assim, ó, lançaram suas coroas diante do trono. O que isso quer dizer? Quando os 24 lançam suas coroas diante do trono, estão dizendo o quê? Esse que está aí é superior a nós. Ele é o nosso guia, o nosso mentor, o nosso líder. Ele é a nossa referência. Não, Jesus é o Cristo da Terra. O Cristo solar é alguém que é maior do que Jesus. É o Espírito que o João Evangelista vê no início aqui do Apocalipse. É o responsável pelo sistema solar. Vamos lembrar, Jesus é governador de onde? Do planeta Terra. Ou seja, o planeta Terra tem um, Mercúrio tem um, Vênus tem outro, Marte tem outro, Júpiter tem outro, Saturno tem outro, Urano tem outro, Netuno tem outro. Estou dando só exemplos dos planetas aqui. Né? Então cada um tem o seu. Jesus é o do número 3 aqui. Ó, né? E tem um que é o responsável pelo sistema solar inteiro. Tá? Que é o síndico do prédio, vamos dizer assim. Tá bom? Jesus é o pai da nossa casa. Né? Jesus é o nosso pai. Mas do lado da nossa casa tem outra casa. E lá tem outro pai, ou outra mãe. Tá? Não quer dizer que é só homem não, tá, gente? Né? Também até esse conceito é meio complicado, né? Porque né, já estão além disso aí há muito tempo, tá? Mas existe existe, tá? Vamos lembrar, Jesus é governador espiritual da Terra, planetinha Terra, nosso planeta aqui, ó, tá? Tem outros planetas aqui do lado aqui, ó. E não é Jesus que manda lá não, tá? São outros espíritos do nível de Jesus, ou seja, só gente boa, tá? Isso que é bom, cara. A vizinha só tem cara iluminado, né? Tem o do sistema solar, que nós estamos falando aqui, ó, o ancião dos anos. Nós falamos aqui do Sol, né, dos outros que estão em torno. Tem um do sistema solar, ele aparece lá no primeiro capítulo do Apocalipse.
né? Nós estamos falando dele aqui. E o que parece com Jesus, mas é mais velho. Lembra? Nós estamos falando dele. É o que nós chamamos de Cristo solar, né? É o responsável espiritual. Esse é o nome que nós estamos inventando aqui, tá, gente? Não é que os espíritos falam mais ou menos esse nome, para a gente ter um entendimento, tá? É o responsável espiritual pelo nosso sistema solar. Quem que é esse espírito, nós nem sonhamos, mas existe e nos ama. Que bom, tá? Porque para ser um Cristo tem que ser o espírito que só ama, só amor para dar. Então você pode ter certeza, hoje Júpiter, Saturno, Urano são todos espíritos iluminados, igual a Jesus. Não imagina um monte de gente igual a Jesus? Bom demais, nós estamos em ótimas mãos. Pode ter certeza, né? São seres maravilhosos, magníficos, cheios de amor para dar, né? E que estão dando amor pra gente, tá bom? Então vamos lá. Nós temos 5 minutos, gente, para gente terminar aqui, ó. E eles falam assim, ó: Tu és digno, ó Senhor, de receber nosso Deus, né? Porque eles consideram, o João entende que é Deus, tá? O João, de receber a glória, a honra e poder, porque criaste todas as coisas. Lembra? Qual que é a referência? Do sistema solar? É o Sol. Né? Toda a matéria é o Cristo solar. Esse ancião é o Cristo solar. Nós estamos falando dele. O ancião é o Cristo solar. É o governador que está lá no Sol. É o governador do sistema solar. É o ancião dos anos. Que os outros 24, né, estão orbitando em torno dele. Lembra? Né? Então tem um, que é o do Sol, e dos planetas estão ali, ó, em torno. Tá bom? Deu para entender? Né? Se não deu, te repete de novo. Repete 1000 vezes. Não tem problema não. Né? É só para... É tranquilo, tá? A gente pode repetir 1000 vezes, tá bom? Né? Então é só lembrar, ó, tem um sistema solar, né, e tem um responsável pelo sistema solar. E tem os planetas, cada planeta tem o seu. O do nosso chama Jesus, é nosso amigo. Né? Só pra gente entender. É como se a gente, o Emmanuel fala, para ajudar o Chico, o Emmanuel, ele fala muito como se fosse uma cidade. Né? Ele dá a ideia que o nosso planeta é uma casa, né? O nosso sistema solar é a rua, né? A nossa galáxia é um bairro de uma cidade muito grande. Ele vai falando desse jeito para facilitar o entendimento. Né? Nos livros, tem até um dos livros do André Luiz, que eu não me lembro qual, da coleção André Luiz, que ele usa essa analogia. Né? Ele fala do planeta Terra, fala assim: se estivéssemos numa grande cidade, a nossa casa não seria nem a maior nem a menor. Né? O nosso prédio é um prédio pequeno. Ele fala que o nosso sistema solar é como se fosse um prédio, né? Cada planeta é um andar do prédio. Ele dá para facilitar o entendimento. Depois eu vou procurar para a gente poder conferir, tá bom? Porque criaste todas as coisas pela tua vontade é que elas existem e foram criadas. Lembra? Qual criação em plano maior? Qual criação em plano menor? O que isso quer dizer? Quanto mais evoluído o espírito, maior ele cria. Grandes inteligências. Né? Porque não, Jesus é o responsável da Terra. Nós estamos confundindo, gente. Nós estamos confundindo. O que acontece? Nós conhecemos como Jesus porque Jesus encarnou aqui na Terra e teve o nome de Jesus enquanto encarnado. Tá? Então vamos lembrar. Ó. Jesus é quem? Governador da Terra. É a mesma coisa falar assim, ó. Né? Nós temos o presidente da República, nós temos o governador do Estado, nós temos o prefeito, nós temos o síndico do prédio. Não é? Jesus, ele é o que? Governador e criador espiritual do planeta Terra, do nosso planeta, que é um planeta entre os vários que estão girando em torno do Sol. E o nosso Sol é um entre milhões de sóis na nossa galáxia, cada um com seus planetas. Né? Vamos lembrar isso. Né? Isso é astronomia, né? Eu adoro astronomia. Então, assim, Jesus é o governador espiritual do nosso planeta, no sistema solar. O que é o sistema solar? O Sol e os planetas que giram em torno dele têm um espírito responsável. Cada planeta tem um. Tá? Então, cada planeta, se o sistema solar fosse um prédio, cada planeta é um andar do prédio. Nós estamos no terceiro andar. Né? Lembra que é o terceiro planeta. Né? Quem que é o governador, né? Do nosso andar? Quem que é o chefe aqui? Jesus. Né? Não entendi. Tem o quê? Tem um si? O que é si? Não entendi. Ah, tá. Sem querer? Não entendi também. Tá, mas aí, gente, depois assistindo de novo, a gente pega qualquer coisa, a gente volta, tá? É só de pensar. Isso aí é um conceito que a gente vai introjetando aí com o tempo. Mas se tiver dúvida, nós fazemos outro estudo só para explicar isso, tá bom? Tirar o espírito da letra é difícil, precisa estudar muito. Mas as chaves do conhecimento estão aí. Ó. A doutrina espírita fala pra gente, o evangelho fala pra gente. Né? O Emmanuel, você pega os livros do Emmanuel e lê lá, tá cheio de dica. Né? Então, assim, com o tempo,
Nome Cristo? Ah, o nome Cristo foi um nome que foi criado, porque o que acontece? Isso aí já é outra história. Jesus nunca foi chamado de Cristo enquanto vivo. Cristo é a tradução do grego para a palavra Messias. Tá? Messias quer dizer ungido, escolhido. Né? Então Jesus, né, era o Messias, ou seja, o escolhido. Aí quando foi traduzir a palavra Meshiá de hebraico para o grego, que era a língua do mundo, a palavra que era utilizada era Christus, que quer dizer a mesma coisa. Cristo quer dizer Messias. Tá bom? Então isso é coisa do Lucas. Né? Quando o Lucas começou a trabalhar lá com o Paulo, lá, aquela coisa lá da divulgação do Evangelho, o que aconteceu? O Lucas sugeriu os apóstolos para eles deixarem de se chamar de seguidores do caminho para se chamarem de cristãos, quer dizer, seguidores do Messias. Porque a palavra Cristo era uma palavra grega que todo mundo, seja romano, grego, ia entender. A língua de Jesus era uma língua muito esquisita, ninguém entendia, poucas pessoas falavam o idioma de Jesus naquela época. Então os nomes eram difíceis, a pronúncia era muito difícil, tá? Era uma língua muito simplificada. Então aí eles mudaram para aí pegou essa coisa de Jesus ou Cristo, aí ficou Jesus Cristo, né? Chegou na gente aqui como Jesus Cristo, tá? Mas na verdade nem o nome Jesus é correto, né? O nome é Yeshua, né? O nome hebraico de Jesus é Yoshua, né? Jesus em hebraico é um palavrão horroroso, quer dizer Deus é um cavalo, pra vocês terem ideia, tá? Mas a tradução, né, eles pegaram a fonética da palavra Yeshua e transformou em Jesus, para ficar fácil para os gregos e para os romanos pronunciarem. Né? Por quê? O nome era difícil na língua dos gregos. Né? Isso aí. Né? O Cristo é um termo que nós estamos usando aqui. Tá? São os governadores, são os espíritos iluminados que governam. Nós chamamos Cristo porque é um termo nosso aqui. Né? Nós criamos aqui. É porque nós chamamos Jesus assim. Tá bom? É a nossa... a gente utilizando o nosso vocabulário, tá? Mas igual eu tô falando, o nome Jesus é um nome muito difícil, né? Não Jesus, Yoshua, né? Falar assim, Yoshua, né? Ia travar a língua dos gregos e dos romanos, né? Então eles passavam para Jesus é mais fácil, tá? Mas se você entrar na máquina do tempo, for lá na época de Jesus, e lá em Nazaré gritar, cadê Jesus? Você apanha. Eles vão achar que você tá falando palavrão, tá bom? Mas é questão cultural mesmo, isso aí foi uma adaptação que foi feita aí para poder facilitar. Né? O Lucas é um cara inteligente, né? Então ele fala assim, né? E esse Senhor é um Cristo solar, está acima de Jesus, sim, está acima de Jesus. Né? Esse Espírito aí que Jesus falou que ia encontrar com ele, né? Meu Pai, tá? Né? Porque aí é outro estudo, só para a gente falar. Jesus tem 3 referências de Pai, tá? Meu Pai, seu Pai, Pai Nosso, tá? São 3 referências espirituais que Jesus vai trabalhar ali com a gente. Quando ele fala meu Pai, ele está falando desse Espírito. Quando ele fala vosso Pai, ele está falando dele em relação a gente. E quando ele fala do Pai Nosso, aí ele está falando de Deus, do Criador mesmo. Deus no sentido superior da coisa, tá certo? Então, gente, nós vamos terminar o nosso estudo, né? Vai ficar salvo aí no IGTV. Queria agradecer a todos aí que participaram, né? Continuar aí. Na terça-feira nós temos estudo de mediunidade. Vamos pedir a Jesus para nos abençoar, para nos iluminar o caminho. A gente tenha uma boa semana, né? Que a gente consiga aí vencer os desafios, né? Passar pelas provas, superar as nossas dificuldades. Né? Que Jesus nos abençoe. Agradeço a todos, né? Muita paz, muita luz, né? E boa noite para todos nós. Deus nos ilumine hoje sim.